Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre cinemática, tá bom? Eu vou deixar aí o link para download dessa lista na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá resolver essas questões. Vamos lá. Primeira questão que foi do vestibular da UFPE, diz o seguinte: um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com nenhum obstáculo? Tá? Então, informações que a gente tem. Primeiro, o caminhão tem velocidade constante 144 km por hora, vai dar um cochilo de 1 segundo e ele quer saber qual o espaço percorrido por esse caminhão em metros, tá bom? Então vamos lá, uma questão bem simples. Questão de velocidade média, né? Pode resolver por velocidade média. Então, informações que a gente tem. Que a velocidade do caminhão, 144 km por hora, que o tempo do cochilo vai ser de 1 segundo. E ele quer saber qual o espaço, ou seja, ΔS, né? Só que ΔS medido em metros, tá bom? Como ele quer a resposta em metros, a gente não pode trabalhar com a velocidade em km por hora. A gente tem que passar de km por hora para metro por segundo. Para fazer isso, a gente vai dividir por 3,6. Para passar de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. 144 dividido por 3,6 vai dar para a gente uma velocidade de 40 metros por segundo. Feito isso, colocamos a fórmula de velocidade, ΔS sobre ΔT. A gente quer saber o ΔS, né? A gente faz um meio pelos extremos, um cruzado, cruz credo, como você gosta de chamar. Então, ΔS vai ser igual a velocidade vezes o tempo, tá bom? Portanto, o ΔS vai ser 40, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 1 segundo. E aí a gente encontra um ΔS de 40 metros, tá bom? Então, se você estiver viajando com a velocidade de 144 km por hora, dá o cochilo de 1 segundo. Quando você abrir o olho novamente, você vai estar 40 metros à sua frente, tá? Então, bem perigoso aí, questão de dormir ao volante, tá bom? Vamos para mais uma. Questão 2, ele fala assim, ó, numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros, trafegando em uma determinada velocidade, encontram sempre sinais abertos, ou seja, verdes. Sabendo que a distância entre os sinais sucessivos, ou seja, o cruzamento é de 175 metros, e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do seguinte é de 9 segundos, com que velocidade devem trafegar os carros para encontrar os sinais abertos? Então vamos lá. Informações relevantes aqui, né? Que a distância a ser percorrida pelo carro, né, entre um sinal e outro é de 175 metros. Que o tempo entre a abertura do sinal, entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos, né? Ele quer saber qual a velocidade o carro deve ter para que ele consiga pegar todos esses sinais abertos, né? Então, vamos lá. A gente tem que a distância a ser percorrida é de 175 metros e o que o tempo para percorrer essa distância vai ser de 9 segundos, né? Ele quer saber essa velocidade. Então, bem simples aí. Velocidade é a distância sobre o tempo. O ΔS aqui é 175, o ΔT 9 segundos. Se a gente dividir 175 por 9, a gente vai encontrar que essa velocidade é 19,44 metros por segundo, né? Porque a distância está em metros, o tempo está em segundos, então a resposta sai em metros por segundo. Ok, mas se a gente olhar as alternativas, ó, todas as opções estão em quilômetros por hora. Então, mais uma vez, temos que transformar essa velocidade. Na questão 1, a gente passou de quilômetro por hora para metro por segundo. Agora a gente vai passar de metro por segundo para quilômetro por hora. O contrário, né? Então, lá a gente dividiu, aqui a gente vai multiplicar. Se você fizer essa multiplicação, 19,444, né? Isso aqui vai dar uma dízima. Você vai ver que isso vai dar 70 km por hora. Então, o automóvel tem que ter uma velocidade de 70 km por hora para que ele consiga passar pelos sinais todos abertos, ok? Terceira questão. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos. Quando você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, de quantos metros o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos? Então vamos lá. A gente vai dar um espirro e vai fechar os olhos por 0,5 segundos. Se a gente estiver dirigindo um carro a 90 km por hora, quantos metros a gente vai percorrer enquanto nosso olho está fechado, né? Então vamos lá. Informações que a gente tem. Que a velocidade do carro que a gente vai estar dirigindo
90 km por hora. O tempo que nosso olho ficará fechado, 0,5 segundos. E ele quer saber quantos metros, ou seja, ele quer saber a distância percorrida, o ΔS. E ΔS tem que estar medido em metros, tá? Muito parecida com a questão 1, né? Como a resposta ele quer a resposta em metros, a velocidade que está em km por hora, a gente tem que passar para metro por segundo. Para passar de km por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. 90 dividido por 3,6, você pode perceber que isso vai dar 25 metros por segundo, ok? E aí, jogando na fórmula de velocidade é ΔS sobre ΔT. Como a gente quer saber o ΔS, né, você faz meio pelos extremos, você vai ter que ΔS é a velocidade vezes tempo. Então, ΔS vai ser igual a 25 vezes 0,5, tá? Multiplicar por 0,5, né, multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 25 vezes 0,5 é a mesma coisa que 25 dividido por 2, né? Então, isso vai dar 12,5 metros, tá? Então, durante um espirro, se você tiver com o carro a 90 km por hora, né, velocidade até normal para quem está trafegando em rodovias, você fecha o olho e abrir, você está 12,5 metros à frente em apenas meio segundo, tá bom? Vamos para mais. Questão 4. Ó. Na procura de cardumes, um pescador usa o sonar de seu barco, que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal propaga-se pela água e incide em um cardume, onde sofre reflexão, retornando ao barco 0,30 segundos após a emissão. Qual a profundidade está o cardume, sabendo que a velocidade do ultrassom na água é igual a 1.480 metros por segundo. Então vamos lá, né? Situação que a gente tem. Tem aqui, sei lá, um oceano, né? Um rio, não sei onde o cidadão está. Nesse oceano tem um pescador que está em seu barco. Está aqui o barco. Bonitinho. No fundo do mar tem um cardume de peixes. Então, tem aqui vários peixinhos. Bonito, né? Só que não. O que é que acontece? Esse barco ele emite um sonar, ele emite um sinal que vai em direção aos peixes. Esse sinal, quando bate nos peixes, ele fala aqui, né, sofre uma reflexão e esse sinal retorna ao barco. E esse sinal gastou 0,30 segundos para sair do barco e retornar ao barco, né? Então gastou 0,30 segundos para ir e voltar. A informação que ele deu para a gente, né, é que esse sonar ele vai com uma velocidade de 1.480 metros por segundo, né, a velocidade dele. E aí ele pergunta, ele quer saber qual é a distância do barco até o peixe, né, já que ele quer saber qual é a profundidade do cardume, tá bom? O único detalhe aqui, ó, é que esse tempo de 0,30 segundos não é o tempo que a gente vai utilizar na hora de resolver a questão. Por quê? Porque 0,30 segundos é o tempo para o sinal ir até o cardume e retornar até o barco, né? Como a gente quer saber só a distância do cardume ao barco, o tempo para ir do cardume ao barco, né, é metade desse tempo. Ele gasta 0,15 segundos para chegar aos peixes, mais 0,15 segundos para retornar ao barco, totalizando 0,30 segundos. Portanto, se eu quero calcular essa distância, eu vou usar apenas metade do tempo, né? Então, a velocidade que a gente vai usar é a velocidade do próprio sonar, 1.480 metros por segundo. E o tempo que o sonar gasta para ir do barco até ao cardume é de 0,15 segundos, tá? Metade, porque 0,30 é o tempo para ir e voltar. E a gente vai calcular o ΔS, que é a profundidade na qual está o cardume, né? Então, velocidade é distância sobre tempo, fazendo meio pelos extremos mais uma vez. Distância é velocidade vezes tempo. Então, a gente vai ter velocidade 1.480 e o tempo 0,15 segundos. Se a gente fizer essa conta aí, a gente vai encontrar que esse cardume vai estar a uma profundidade de 222 metros, ok? Bastante profundo aí, né? Ok? Então, mais uma questão. Vamos para mais. Questão 5. Opa, uma questão interessante agora. Ó. Questão 5 diz o seguinte. Um ônibus percorreu 20 km a 60 km por hora e 60 km a 90 km por hora. Determine a velocidade de escala média do ônibus nos 80 km percorridos. Considere que em cada trecho o ônibus sempre manteve velocidade constante. Então vamos lá, vamos desenhar isso aqui, né? Vou facilitar. Eu imagino que a gente tem uma pista, né? Primeiro, ó, primeira parte
do problema. Ele anda 20 km a 60 km por hora. Então vamos marcar aqui, ó, primeiro trecho. Nesse primeiro trecho, ele percorre uma distância, eu vou botar aqui, ó, delta S1, porque é a primeira parte, de 20 km, né? E vai com uma velocidade de 60 km por hora. Então, botar a velocidade 1, que é a velocidade da primeira parte, tá? Então, muito importante aqui, né, a gente conhecer as unidades de medida. Então, quando ele fala quilômetros, é distância. Quilômetros por hora, ele está se referindo a velocidade, tá? Então, conhecer as unidades de medida é importantíssima, né? Observe que ele não falou em nenhum momento distância nem velocidade. Ele não falou esses nomes, né? Ele dá a informação da unidade de medida e a gente reconhece aquela grandeza por essa unidade de medida, tá bom? Já no segundo trecho, o segundo trecho, ó, tem um comprimento de 60 km, quilômetros unidade de distância, né? E ele vai com uma velocidade de 90 km por hora. Quilômetros por hora é velocidade, então eu sei a velocidade. Então, nesse segundo trecho aqui, ó, vamos marcar aqui, vou chamar de delta S2, que tem um comprimento de 60 km. Ele continua o movimento com uma velocidade 2 aqui de 90 km por hora, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui uma clássica questão de velocidade média que está dividida em dois trechos, né? Pode ser em 2, 3 ou mais, tá? Então, todas as questões de velocidade média que são divididas em dois ou mais trechos, para a gente calcular a velocidade média desse movimento, a gente tem que utilizar a seguinte relação. Velocidade média é a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto para percorrer essa distância, tá? Então, como é dividida em dois ou mais trechos, a gente tem que calcular a distância total e o tempo total, tá? Aqui a distância total tá fácil, né? Ó. Quem seria a distância total? É a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho. A gente tem 20 e 60. Então, dá 80. Na verdade, ele já falou aqui, né? Mas nem sempre ele vai fornecer, tá? Mas nesse caso é fácil. A distância total já foi dada. Então, a gente já pode até colocar aqui, ó. Vou botar assim, ó. Delta ST é quem? Delta S1 mais delta S2. Que para essa questão aqui vai ser 20 mais 60, que é 80 km. Beleza. A distância total percorrida, 80 km. Então, quero saber velocidade média, distância total sobre tempo total. Distância total a gente já tem. Falta a gente calcular o tempo total. Quem seria o tempo total? É o tempo gasto no primeiro trecho, mais o tempo gasto no segundo trecho. A gente não tem nenhum desses tempos, né? A gente pode calcular. Se eu tenho velocidade e tenho distância, eu acho o tempo do primeiro. Se eu tenho velocidade e distância, eu acho o tempo do segundo. Somo e tenho o tempo total, tá? Então vamos fazer, ó. Para o primeiro trecho, só tem uma fórmula. Velocidade é delta S sobre delta T. Como é para o primeiro trecho, a gente bota o número 1 aqui para diferenciar. Então, delta T que está embaixo vem para cima, né? Então fica delta T1 é igual a delta S1 sobre velocidade 1. Quem vai ser o delta T1? Delta S1, 20 km. Velocidade 1, 60, né? A gente aqui pode cortar os zeros e simplificar por 2. E aí a gente tem que o tempo do primeiro trecho, 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Dá 1/3 de hora, né? 1 sobre 3, tá? Ficou bem apertadinho aqui. Então, no primeiro trecho, ele gasta 1/3 de hora. Dá 20 minutos, né? Mas não vamos se preocupar com essa conversão, tá? Então, primeiro trecho, esse trecho aqui de vermelho, ele gastou 1/3 de hora para percorrer. Vamos ver quanto ele vai gastar para percorrer o segundo trecho. Mesma ideia. Para o segundo trecho, eu vou aplicar a mesma fórmula, velocidade delta S sobre delta T, porém vou utilizar os dados do segundo trecho, tá? Então, quem vai ser o tempo do segundo trecho? O tempo está embaixo, vem para cima, né? Então fica delta S2 e a velocidade que está em cima vem para baixo. Colocando os valores aí, distância do segundo trecho 60, velocidade do segundo trecho 90. Então, mais uma vez, a gente pode simplificar aqui, né? Corta o zero em cima, zero embaixo. E simplifica por 3, né? E aí a gente vai ter que o delta T2 vai ser 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, no segundo trecho, ele gasta 2/3 de hora, né? Algo em torno de 40 minutos. Beleza. Temos o tempo do primeiro, temos o tempo do segundo, podemos calcular o tempo total, né? Tempo total é o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho.
Se fosse uma questão que fosse 3 trechos, quem seria o tempo total? Tempo do primeiro, mais tempo do segundo, mais tempo do terceiro, e assim sucessivamente, tá? Então a lógica vale para as questões que tem mais de 2 trechos também, 3, 4, tá? Então, só finalizando aqui, tempo do primeiro trecho, 1/3, tempo do segundo trecho, 2/3, então a gente tem uma soma de fração de mesmo denominador. O que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3. Então, o tempo total para fazer os 2 percursos foi de 1 hora, ok? Pronto, temos o tempo total, já tínhamos a distância total, podemos calcular a velocidade média. Então, a velocidade média, como a gente viu aqui no início, é a distância total sobre o tempo total. Distância total a gente já viu logo no início, né? 80 km. E o tempo total, 1 hora. Velocidade média, 80 dividido por 1, ficou fácil. 80 km por hora. Beleza? Então, muito cuidado, porque velocidade média nem sempre é a média das velocidades, tá? Você fala, se a velocidade do primeiro trecho é 60 e a velocidade do segundo trecho é 90, é só somar as duas e dividir por 2. 60 mais 90 dá 150. 150 dividido por 2 daria 75. Observe que a velocidade média não foi 75, tá bom? Então, cuidado aí com essa questão de fazer a média diretamente, tá bom? Vamos para mais uma. Questão 6. O móvel realiza um movimento e seu espaço varia com o tempo segundo a tabela. Então, a gente tem uma tabela aqui, ó, tem duas linhas. A linha de cima é o tempo medido em segundos, ó, tempo em segundos. E a de baixo é o espaço, né, S, medido em metros. Observe entre parênteses as unidades de medida. Ele quer saber qual a velocidade escalar do móvel nessa letra A. Ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é posição final menos posição inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial. Quem seria o espaço final? Só pegar a última posição da tabela, 5. Quem seria a posição inicial? É a primeira posição da tabela, seria 20. Quem seria o tempo final? O último número da linha dos tempos, 5. E o tempo inicial? O primeiro número da linha do tempo, 0. Tá? Então, a gente teria 5 menos 20 menos 15, 5 menos 0, 5, portanto a velocidade seria menos 3 metros por segundo, né? Só um detalhe, né? Esse sinal de menos aqui, ele serve apenas para indicar que esse móvel que está realizando esse movimento, ele tem sentido oposto. Ao invés de ele estar indo para frente, ele está andando para trás. É isso que esse sinal está dizendo aqui. A velocidade não é menos 3. A velocidade é 3, só que no sentido contrário, tá? Esse sinal de menos aqui, ele está aqui para representar o sentido oposto do movimento. Então, observe, ele estava na posição 20, voltou para 17, voltou para 14, voltou para 11. Então, observe que ele está andando 3 em 3, mas para trás, né? Por isso é sinal de menos. Mas a velocidade dele é 3 metros por segundo. Bom, então você tem que escrever o sinal de menos, interpretar, explicar por que ele aparece aí, ok? E letra B, ele quer saber qual é o espaço inicial. A gente já viu, né? Espaço inicial, o primeiro número da linha dos espaços, que é 20. 20 metros, ok? Tranquilidade, vamos para mais uma. Questão 7, né? Questão 7 tem assim, um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Ali chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20, né? Tá aqui, ó. Parte do quilômetro 12, vai até o quilômetro 90 e retorna até o quilômetro 20. Ele quer saber qual é a variação do espaço e a distância percorrida. Na ida, na volta e na ida e volta simultaneamente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, só ida. ΔS da ida é a posição final da ida menos a posição inicial da ida, né? Se a gente analisar apenas o movimento de ida, ó, a ida começa no 12 e termina no 90. Então é 90 menos 12, final menos inicial. Então ΔS da ida, 90 menos 12 vai dar 78 km, né? Beleza. E a distância percorrida? Distância percorrida, quando o movimento é só de ida ou só de volta, é só o módulo de ΔS, né? ΔS da ida nesse caso. Então, a distância percorrida vai ser o módulo de 78. O módulo de 78 é o próprio 78. Então, a distância percorrida na ida foi de 78 km. Bom? Letra B, ele quer a mesma coisa, só que na volta, né? Então, a gente vai calcular o ΔS da volta, que é a posição final menos posição inicial.
como sempre, né? Então, ΔS da volta vai ser... Vamos analisar apenas a volta. A volta começa no 90 e termina no 20. Então, é final 20 menos 90, que é o inicial. Então, ΔS da volta vai ser 20 menos 90 menos 70 km. Negativo porque ele está voltando, né? Mais uma vez, o sinal de menos está indicando que ele andou 70 km para a esquerda, para trás. Tá? E a distância percorrida é o módulo de ΔS da volta. Então vai ser o módulo de menos 70. Módulo de menos 70 é o próprio 70 sem o sinal, né? Então ele andou 70 km. Ok? Na letra C, ele quer para ida e volta, né? Então vou botar aqui, ó, ΔS total do movimento. É a posição final do movimento menos a posição inicial do movimento. O movimento todo, né, que é ir de volta, terminou aonde? Terminou no 20, né? E começou aonde? No 12. Então, ΔS total, 20 menos 12, 8 km. A posição variou 8 km. Mas isso não quer dizer que ele andou apenas 8 km, né? Ele começou no 12 e terminou no 20. Ao final, variou 8. Mas entre o 12 e o 20, ele andou até o 90, né? Isso vai fazer uma diferença na hora de calcular a distância percorrida. Quando a gente tem distância percorrida em movimento de ida e volta, a gente tem que calcular o módulo da ida mais o módulo da volta. Tá? Portanto, o ΔS aqui vai ser... O ΔS da ida a gente já calculou, né? 78. Então, o módulo de 78. E o da volta a gente também calculou, menos 70. Módulo de menos 70. O módulo de 78, né, o valor absoluto sem sinal, 78, mais módulo de menos 70, o valor absoluto sem o sinal, 70. 78 mais 70 vai dar para a gente 148 quilômetros a distância percorrida na ida e volta. Ok? Vamos lá, ainda tem mais. Questão 8. Um atleta percorre uma pista passando pelo ponto de posição 20 metros no instante 7 segundos. E pelo ponto de posição 12 metros no instante 9 segundos. Calcule a velocidade média do atleta no intervalo de tempo dado. Tá? Então, é o seguinte, né? Tá aqui a pista, posição 12, aqui a posição 20. Quando o relógio marca 7 segundos, ele está na posição 20 metros, né? Tempo inicial. Ele está andando para trás, né? Porque ele vai passar na posição 12 quando o relógio marcar 9 segundos, tá? Então, calma aí. Aqui, ó, é a posição inicial, que é onde ele iniciou, né? Quando o relógio está 7 segundos, é antes de quando o relógio marca 9, né? Então, no início, ele está na posição 20 metros e o relógio está marcando 7 segundos. Quando o relógio marca 9 segundos, agora ele está na posição 12 metros. Aqui é a posição final, né? Então, aqui é o final e aqui é o inicial. Então, para calcular a velocidade é ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. S final 12, S inicial 20, tempo final 9, tempo inicial 7. 12 menos 20, menos 8. 8 menos 9 menos 7, 2. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4 metros por segundo. Mais uma vez aquela questão do sinal, né? O sinal de menos está aí para indicar que ele está voltando. Observe que o movimento é para a esquerda, né? Por isso esse sinal de menos. Mas a velocidade dele é 4 metros por segundo. Só que para a esquerda, tá? Por isso menos. Questão 9. Um carro com velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7h30 da manhã. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo que ela está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Então é o seguinte, está aqui a rodovia, que é medida em quilômetros. Quando o cidadão está no quilômetro 240, o relógio está marcando 7 horas e 30 minutos. Ele está viajando com a velocidade de 80 km por hora e vai chegar a uma cidade que está no quilômetro 300. Ele quer saber que horas ele vai passar por essa cidade, tá bom? Então vamos lá. Informações que a gente tem, né? 240 km é a posição inicial, né? É onde ele está iniciando. E 300 km é a sua posição final. A outra informação que a gente tem é que a velocidade é 80 km por hora. Né? Então, se eu tenho S e S0, posso calcular o ΔS, né? Lembrando que ΔS é S menos S0.
Então vai ser 300 menos 240. Então a gente vê que ele vai variar sua posição em 60 km. Beleza? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Como eu quero saber o tempo, né? Eu quero saber a hora. ΔT vem para cima, ΔS permanece e o V vem para baixo. Então ΔT vai ser igual ΔS 60, velocidade 80, né? A gente pode simplificar aqui, né? Corta os zeros e simplifica por 2, né? Então a gente vai ter que o tempo gasto nesse percurso é de 3 quartos de hora, né? 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, tá? Então simplificando por 2, 3 quartos de hora. Beleza. Mas como é que a gente vai saber a hora que ele passou lá na outra cidade, né? A hora não é 3 quartos. Vê. Quando ele saiu de casa, era 7 horas e 30 minutos. A viagem durou 3 quartos de hora. Como é que eu faço para saber a hora que eu vou chegar? Seguinte, eu vou pegar esse tempo e vou passar para minutos, né? Pego esse tempo em minutos e somo com 7h30, com 7 horas e 30 minutos. Para passar de horas para minutos, a gente multiplica por 60. 3 vezes 60, 180, sobre 4. 180 dividido por 4, vai dar para a gente que essa viagem teve a duração de 45 minutos, né? Então é o seguinte, se eu sair de casa 7h30, gastei 45 minutos na viagem, eu vou ter chegado ao meu destino às 8 horas e 15 minutos. Beleza? Vamos para mais, está acabando, ó. Questão 10 diz o seguinte: um barco em movimento está sendo seguido por um helicóptero que voa em altitude constante, sempre na mesma vertical que passa pelo barco. Considere o barco e o helicóptero pontos materiais. Então, ó, tem um barco, o helicóptero está perseguindo esse barco, ó, e essa informação aqui é importante. Com altitude constante e sempre na mesma vertical. O que isso quer dizer? Altitude constante e sempre na mesma vertical quer dizer que o barco e o helicóptero estão sempre juntos, né? A posição de um para o outro não está mudando, tá? Ele pergunta aqui na letra A: como estão o barco em relação à terra? Em repouso ou movimento? Ora, em relação à terra, eles estão em movimento, né? Porque à medida que o tempo passa, a posição dos dois em relação à terra está mudando, né? Uma hora eles estão aqui, daqui a um segundo eles estão mais para frente e assim sucessivamente. Então, em relação à terra, eles estão em movimento porque sua posição está mudando. E a letra B ele pergunta: o helicóptero está em movimento ou em repouso em relação ao barco? Ora, o helicóptero em relação ao barco está em movimento ou em repouso? Está em repouso, né? Por quê? Como ele está sempre na mesma altura e sempre na mesma vertical, quer dizer que a posição do helicóptero em relação ao barco não está mudando. A distância de um para outro é sempre a mesma. Se a posição de um para o outro não muda, é porque um está em repouso em relação ao outro. Tá? Então, questão boa aí para a gente relembrar os conceitos de movimento e repouso. Lembrando que os conceitos de movimento e repouso são válidos mediante a comparação das posições em relação a um certo referencial. Tá? Então, quando a gente bota aqui na letra B que o helicóptero está em repouso em relação ao barco, o barco é o referencial e a gente analisa. A posição do helicóptero para o barco está mudando? Não. Se a posição é a mesma, é porque um está em repouso em relação ao outro. Tá? Vamos lá, para finalizar a questão 11, diz o seguinte: ó, o motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena, que está situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora para Barbacena é de 80 km e de Barbacena para Belo Horizonte, 90 km por hora. Determine o tempo mínimo em horas. Ele quer o tempo em horas para fazer essa viagem aí, tá? Então, situação do problema. A gente tem aqui a rodovia. Aí ele vai sair de Juiz de Fora, né? Que está aqui, eu vou botar aqui, ó, JF, Juiz de Fora. Aí ele vai passar por uma cidade chamada Barbacena, vou botar aqui Bar. E vai chegar em BH, vou botar aqui Belo Horizonte, BH. Tá bom? Ele diz aqui, ó, 100 km de Juiz de Fora para Barbacena. Então aqui, ó, delta S1, 100 km. E de Barbacena para Belo Horizonte, 180 km. Delta S2, 180 km, tá? O que ele fala mais, ó, que a velocidade no trecho de Juiz de Fora para Barbacena é 80 km. Então, velocidade 1, 80 km por hora.
E no trecho de Barbacena a Belo Horizonte, a velocidade é de 90 km por hora. Então temos velocidade 1, velocidade 2, ele quer o tempo total, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou usar os dados do primeiro trecho da viagem, calculo o tempo do primeiro trecho. Vou utilizar os dados do segundo trecho da viagem, calcular o tempo do segundo trecho. Somo trecho 1 mais trecho 2, tempo 1 mais tempo 2 e tenho o tempo total, tá bom? Então fazendo aqui, ó, para a primeira parte, velocidade é ΔS sobre ΔT. A gente bota aqui, ó, 1 e 1 para dizer que é do primeiro trecho, né? Como eu quero saber o tempo, então tempo 1 vai ser ΔS1 sobre V1, né? O tempo está embaixo, vem para cima, a velocidade está em cima, vem para baixo. Então fazendo aqui do lado, ó, tempo 1 vai ser distância 1, 100 km. Velocidade 1, 80. A gente pode simplificar, 0 em cima, 0 embaixo, e simplifica, divide por 2. E aí a gente tem que esse tempo 1 vai ser 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Se a gente dividir 5 por 4, você vai encontrar 1,25 horas, tá? Tempo do primeiro trecho, 1 hora, 1,25 horas. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora para a segunda parte. Só tem uma fórmula, né? A gente fez tudo isso com uma fórmula só, que é velocidade, é ΔS sobre ΔT. Como é para o segundo trecho, a gente bota 2, 2 e 2. Como eu quero saber o tempo, a gente faz o meio pelos extremos, né? 2 que está embaixo vai para cima. Então fica ΔS2 sobre V2. E a gente finaliza aqui. Então ΔT2 vai ser distância 2, 180 km. Velocidade 2, 90 km. 180 dividido por 90 dá 2 horas. É isso? Ótimo. Pronto, temos o tempo do primeiro trecho, o tempo do segundo trecho. Podemos calcular o tempo total, né? Então o tempo total é o tempo da primeira parte mais é o tempo da segunda parte. Então a gente vai ter que o tempo total vai ser 1,25 mais 2, totalizando 3,25 horas. Beleza? Tem resposta? Tem letra B de bola? Então é isso. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.